TV Êxito. Mas... Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e é com muita satisfação, orgulho que a gente te convida, né, para estar conosco aí ao vivo de meio-dia a 1h, e os demais horários que você pode e deve nos assistir pela tvexito.com.br. Portanto, você agora está comigo simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, tvexito.com.br, gentequefala.com.br. Venha estar conosco, inclusive ao vivo de meio-dia a 1h, você participa por telefone. O telefone é 11 5081 3782. 11 5081 3782. Assuntos de hoje: São Paulo e Rio voltam a ter protestos violentos, gente. Olha aí, né? Vamos discutir isso na íntegra aqui, tá? Mercados estão apreensivos, sabe com o quê? Com possível calote americano, sabe? Detalhes também conosco. Projeto da OAB São Paulo coloca acadêmicos em cartórios judiciais. Pedidos de ingressos superam lotação de Copa. Tudo isso e muito mais na hora e vez nos nossos amigos queridos. Na mesa conosco o advogado Alexandre Zacchini, presidente da Comissão dos Acadêmicos de Direito da OAB São Paulo. Tudo bem? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Também conosco o vice-presidente nacional do PTC, nosso amigo Ciro Moura. Como vai, Ciro? Boa tarde, Liliana. Muito bem. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Também conosco o advogado e empresário Misael Antônio de Souza. Misael, você não pode ficar tanto tempo longe da gente, Misael. Que agenda complicada essa sua, hein? O que eu posso fazer? Mas você sabe, quando me convida, eu estou aqui. Claro, e precisa te convidar? Você está sempre intimado. Não, a Zenilda tem feito várias ligações e eu realmente tenho andado um pouquinho Mas ocupado. A alegria tê-la aqui. Mas viu? a alegria é nossa de estar aqui com seus ouvintes, os ouvintes maravilhosos que nos prestigiam. Há quantos anos desse maravilhoso programa? E telespectadores. Pela TV Êxito. Claro. Tão bem dirigido pelo nosso mestre, pelo nosso baluarte, Fausto Camunha. O único que tem programa, né, com total isenção. Vocês recebem aqui alguma orientação para falar? Mas o Fausto é o mestre dos mestres, então ele pode. Da comunicação não tem para ninguém. Lógico. Falar em comunicação, alegria recebê-lo aqui, o jornalista Chico Lang, ele que é comentarista esportivo da TV Gazeta. Tudo bem? Como está? Tudo bem, Lang? muito prazer, é verdade. Aqui é sempre bom vir. Como disse o nosso querido companheiro de mesa, o Fausto é o mestre dos mestres, né? Então, o convite do Fausto é um chamado especial dos deuses, né? É isso mesmo. A gente tem que sempre acatar. Eu estou aí, né? Estou preocupado com essa Copa do Mundo, para dizer a verdade para você, Liliane, porque, afinal de contas, os ingressos estão quase esgotados, né? Os estádios não estão terminados e as infraestruturas, os entornos dos estádios, que é o que, afinal de contas, a gente estava torcendo para que começasse logo, né? Porque é isso que vai ficar delegado para o povo, ainda não está acabado. Então, quer dizer que a gente fica preocupado. Será que vai dar certo essa Copa no Brasil? Vamos já falar em detalhes esse assunto, mas antes a gente começa aí dando essa triste notícia, né? Mais protestos violentos no Rio e também aqui em São Paulo, gente. Esses protestos que acontecem desde junho com vários confrontos de manifestantes com a polícia, bombas, incêndios aí em ônibus e ataques a bancos e lojas. Os atos tiveram a mesma motivação, apoio à greve dos professores municipais do Rio de Janeiro. E em São Paulo, além dos Black Blocs, participaram alunos da USP e sindicalistas dos Colutas, é isso? Colutas. Você sabe que eu estou me adaptando à lente de contato e eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, viu? Vamos começar com você. Ô, Ciro, o seu comentário aí. Você gosta de protesto, não gosta? Entende esse tipo de protesto? Olha, eu acho que nós tínhamos que falar de reivindicação, que eu acho que é válida, justa, deve ser feita mesmo. O que nós não podemos é confundir com vandalismo. Eu entendo que a reivindicação é uma questão política, social, portanto, da sociedade, é óbvio. Agora, vandalismo, para mim, é caso de polícia. E o pessoal fica derivando
deve aparecer mascarado, não pode ser mascarado. Quando você reivindica, se você está mascarado ou não muda nada. O que nós não podemos falar aqui é de vandalismo. Vandalismo é caso de polícia. E olhem, vocês que reivindicam com pureza no ato, tentem evitar essa proximidade desse movimento que ainda chama, como chama aí? Black Blocs. Que é até preconceituoso, porque eles fazem coisa feia e se auto-intitulam negros, Bloco dos Negros. Eles não têm nada a ver com isso. Eles são vândalos, têm que ser separados, inclusive por aquele que reivindica. Então, sim à reivindicação, completamente não ao vandalismo. Muito bom. Eu acho, inclusive, que esse bloco, ou esse Black Bloc aí, tem que ser alvo de uma investigação mais profunda, porque quando você defende a causa nacional, justa, social, claro que todos nós estamos de acordo e vamos apoiar e vamos discutir. Agora, quando você vem mascarado, certo? Praticando vandalismo em todos os segmentos, e ainda com o nome de Black Bloc, pelo amor de Deus, tem que ser para investigado atrapalhar isso, gente. Tem alguma coisa aí que não bate, viu? Temos que investigar isso, e investigação profunda. Por quê? É livre o direito de protesto? É livre, mas o direito de vandalismo é proibido, e nós temos que coibir isso. Alexander. Eu acredito que, na verdade, o grupo acaba causando muitos danos ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Quantas e quantas vezes bancos tiveram as suas vidraças estilhaçadas, tudo, sem um motivo. Efetivamente isso. Eu acredito que o grupo deve carregar em si uma identidade. E este grupo, não vejo que, na verdade, tem uma identidade, um propósito único. Pega, na verdade, aquilo que aparece. Busca, na verdade, até situações do Rio de Janeiro, sem maior reflexão nem nada, e adota, portanto, como sua ação e sai por aí, na verdade, quebrando. Então, é preciso refletir. Eu acredito que tenha que haver uma responsabilização, não só do grupo em si, mas de cada integrante que cometer, na verdade, esses atos, essas atrocidades. Então, acho que tem que haver uma responsabilização do ponto de vista criminal, se isso tiver necessidade, e também do ponto de vista civil, uma reparação dos danos e prejuízos que essas pessoas estão causando. E aí, vejam, é uma circunstância importante, a máscara, né, ou você se mascarar, você dificulta a própria identificação. Então, gera aí uma outra situação também que é preciso refletir. Uma situação que eu não consegui entender até agora é a posição pacífica do judiciário. Por que no Rio de Janeiro eles já decretaram a proibição do desfile mascarado e os demais estados não adotaram isso? Eu acho gozado essas coisas. As coisas boas demoram para serem colocadas em práticas no Brasil. As coisas ruins vão rápidas. Então, se no Rio de Janeiro já foi adotado que é proibido os atos, os desfiles dessa gente mascarada, por que o Brasil também não adota isso, meu Deus do céu? Vamos proibir essa circulação. Tem que protestar de cara limpa. Você tem que mostrar que você está insatisfeito com a situação. E voltar também às origens. Antes nós tínhamos a vanguarda popular, a libertação nacional. Por que não evocar o Brasil? Por que tem que ser Black Bloc? Para que isso? Chico Lange. Bom, eu já vejo a coisa com uma certa gravidade, meus amigos. Eu já tenho em mim que já está começando a virar um ato terrorista, cada manifestação. Para não exagerar. Para não exagerar. Para não exagerar. Se você pegar, por exemplo, o que fazem as milícias árabes, né? Tipo Al-Qaeda e tudo mais, eles estão aí para destruir o sistema, né? Eles não querem uma renovação do sistema ou a melhora do sistema. Eles estão para destruir. Então, eles soltam homens-bombas em ônibus de crianças e destroem shoppings. Teve aquele ataque agora lá na Nairobi. Quantas vítimas que nada tem a ver com a ideologia dessa gente? A ideia do terrorista não é reformular o sistema, melhorar o sistema, aprimorar a democracia, ou brigar pelo comunismo, pelo socialismo. É destruir mesmo o capitalismo. Então, eu acho que esse pessoal, esse Black Bloc, está mais perto do terrorista do que daquele movimento que reivindica alguma coisa. Pelo menos é o que eles estão se identificando. Né? Eles estão se identificando que são um subversivo de terrorismo. Né? Mas terrorismo na última acepção da palavra, na acepção da palavra mesmo.
porque eles querem destruir. Eles não têm diálogo, sabe que a polícia não vai atirar para valer, né? Porque a nossa polícia ainda, apesar de tudo, é uma polícia que se autocontrola, ainda não usou bala de verdade. Então, eles vão para destruir. Então, o cara que vai para destruir uma manifestação, ele é um terrorista. Ele não quer mudar nada. Com certeza. Agora, eles assumem a vanguarda de movimentos legítimos. E é isso que confunde a cabeça das pessoas. E confunde a sociedade, porque a sociedade instintivamente acompanha e, quando vê, está misturada ali com alguém que não merece crédito. Isso é grave. E o senhor disse uma coisa que eu concordo plenamente, viu, doutor Misael? Eu acho que está certo, tem que haver uma apuração mesmo. Tem. E eu não duvidaria se os principais ativistas nem brasileiros fossem. Que é outro ponto que tem que ser analisado. Uma vez eu estava conversando com o Supla, o filho do Suplicy da Marta. O filho do homem. E ele vai muito para os Estados Unidos agora, porque ele está fazendo. Ele trabalha mais lá do que aqui. Porque lá estão pagando bem os músicos, então ele e o irmão João viajam e vão para lá. E ele tinha essa teoria da conspiração na cabeça, que os americanos estão muito impressionados com o desenvolvimento do Brasil, né? Que não é muito, a gente sabe que é criticável, tem problemas, mas é um desenvolvimento a olhos vistos, né? E isso preocupa já os americanos. Aí ele já começou você vai ver, daqui a pouco vai começar movimento social e pancadaria aqui, pancadaria ali, mas dito e feito, passou um mês, apareceu esses black bloc. Então, não estou dizendo que é de lá, mas é uma coisa que tem que ser investigada, que é uma coisa que não casa, doutor Ciro, não casa com o que está acontecendo na sociedade. Não tem nexo. O movimento surgiu espontaneamente da sociedade e, de repente, eles se infiltraram. Se o senhor falar para mim que alguns movimentos do Rio de Janeiro, no comecinho, o PCC entrava no meio e participava do quebra-quebra, eu até acredito, mas no começo. Mas para o PCC também não interessa sair batendo em todo mundo e reivindicando nada. O PCC está em outra artéria que não tem nada a ver. Temos aí os caixas eletrônicos crescendo, a onda de estouro de caixas eletrônicos em relação ao ano passado, até 24 de setembro agora, com um aumento de 47% e 86% explosões com o emprego de dinamite. Ou seja, isso é um assunto grave que coloca em risco a segurança social e militar do país. É verdade. Nós precisamos saber de onde está vindo essa dinamite, por que está acontecendo isso em nosso país. Mas todo mundo sabe, doutor, que isso é um ato dirigido e localizado. Eles querem roubar o dinheiro. Então a gente sabe o motivo. 580 milhões já foram saqueados dos caixas eletrônicos neste país no ano de 2013. Agora eu pergunto ao senhor, o que os Black Bloc querem? Ninguém sabe. É o que nós temos que investigar. É o terrorismo pelo terrorismo. É o que nós temos que investigar. Então, é por isso que eu acho que já é um grupo quase terrorista. Que com relação ao país, nós reclamamos do governo, nós reclamamos de tudo. Esse país não precisa nem de governo. Esse país, nós somos tão ricos, que os recursos naturais que nós temos neste país, por isso que os Estados Unidos ficam preocupados conosco. Nós aqui não temos neve, nós não temos terremoto, não temos tufão. Qualquer terreno neste território é fértil. É fértil. Então, você pode colocar um poste para administrar o país, que o país vai para frente. O que eles fazem é atrapalhar a iniciativa privada. Porque se você quer saber o que é a burocracia desse país, tente abrir uma empresa, tente fechar uma empresa. Então, eles atrapalham essa sociedade. Muito bem. Olha, você pode e deve participar conosco, estiver nos acompanhando ao vivo de 12h a 1h, isso mesmo, através do telefone do ouvinte do telespectador, que é o 11 5081 3782. 5081 3782. O risco de calote dos Estados Unidos abalou as bolsas de valores do mundo inteiro. Com a possibilidade do maior economia do mundo aí, proibida de gastar, deixar de pagar as suas dívidas. O governo americano está mergulhado em dois impasses: a aprovação do orçamento e o aumento do limite para o governo americano contrair dívidas. Ambos estão travados no Congresso. Misael, seu comentário. Calote jamais os Estados Unidos vai dar em qualquer país. Ao contrário, os Estados Unidos vai pagar e ainda dar um troco. O que está havendo aí é uma briguinha entre os dois partidos. Um quer, outro não quer, e essa coisa fica aí, essa discussão. E como o homem lá é um pouco mais comedido do que o daqui, que corre buscar médicos estrangeiros
em 24 horas, né? Então, muda toda a estrutura, o homem de lá é mais comedido, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo. Daí é que está surgindo essa boataria. E também tem que arrumar uma outra notícia, Liliane, para inibir um pouco o problema da espionagem, né? Então, vamos forjar aí uma notícia que seja tão impactante quanto a espionagem. E o calote seria. Agora, os Estados Unidos jamais daria calote em país nenhum. Mas por conta disso, a Bolsa de Valores ontem, né, no mundo inteiro, ficou abalada. Pode haver um abalo, mas isso é passageiro. É passageiro. Eu também não bem. eu não tenho tantas economias Isso é mais um movimento especulativo, né? Eu Você não pode acredito. olhar o mercado e desconsiderar o movimento especulativo. Claro. Eu sou antigo, eu digo sempre aqui, com muita satisfação, eu tenho um pouco de noção dessa área. Eu até trabalhei no primeiro banco de investimento, quando fundado. Os senhores devem lembrar da figura de Roberto Campos, era seu presidente à época. E lá nós começamos. E o movimento especulativo faz parte do mercado secundário. Aí começa a ficar toda uma linha técnica, economista. Tá? Então, esse mercado que funciona aí das bolsas é o tal mercado secundário. O primário é aquele de lançamento de ações. E ele precisa, por incrível que pareça, não importa se eu concorde ou não, de especulação. Então, esse é o movimento especulativo. Quando vier a notícia de que os Estados Unidos volta a pagar, o que caiu sobe, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Acabou. Então está na hora de comprar. Vamos comprar. Olha, eu acho que é bom pensar nisso. Vamos aí conversar agora com o doutor Antônio Arnosti, ele que é diretor econômico e financeiro da FEPESP, que está entre nós por telefone. Como vai, doutor Arnosti? Tudo bem, e você, Lívia? Tudo ótimo, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde a todos os debatedores. Obrigado. Boa tarde. Saúde na pessoa do nosso Chico Lang, que assisto a todos os domingos. Muito obrigado, doutor. E saúde, especialmente os nossos associados. E, sobretudo, aqueles ouvintes assíduos do Chefe de Fala. Muito bem, doutor Arnosti, hoje nós vamos falar aí sobre educação. Em todos os boletins, a gente aborda assuntos, né? Já destacamos, inclusive, a importância dos professores para o futuro deste país. Agora, me pergunta, esse ranking sobre a educação no país só reforça essa tese? Nós acreditamos que esse pensamento é o mesmo da grande maioria de todos os brasileiros, né? O ranking divulgado na semana passada pela Fundação Internacional Varsity Challenge, sediada em Londres, sobre a valorização dos docentes, analisou uma série de aspectos, como o status do professor, a recompensa recebida pelo trabalho e a organização do sistema de ensino propriamente dito. Agora, todos os países foram analisados? Qual país lidera o ranking? Bom, só foram analisados 21 países, selecionados de acordo com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é uma sigla em inglês PISA. O Brasil ficou na 20ª colocação, à frente apenas de Israel. A China lidera, seguida por Grécia, Turquia e Coreia do Sul. E uma grata surpresa aí o fato da China, né, liderar o ranking, em que provavelmente colocaríamos países europeus à frente. Pois é, a China liderando, realmente é uma grata surpresa. O país vem crescendo cada vez mais e isso está totalmente aliado ao objetivo de promover a educação. É algo que já está enraizado na cultura chinesa, né? Os países asiáticos, como um todo, tiveram um desempenho superior às nações europeias, entre elas Holanda, Reino Unido, França e depois os Estados Unidos. Há algo de positivo em relação ao Brasil no ranking? Sim, sempre tem, né? No quesito confiança no professor. O Brasil liderou as respostas positivas, o que é muito bom. Outro fato relevante a ser destacado é que sobre o salário dos docentes, 95% dos entrevistados em todos os países acreditam que o educador deve ganhar mais do que normalmente ele recebe. Muito bem. E o penúltimo lugar serve de alerta aí para os nossos governantes? Com toda certeza. Apesar da grande confiança nos profissionais da área, muitos dos entrevistados acreditam que o sistema educacional atrapalha o resultado do ensino. E isso deve ser observado com atenção pelas nossas autoridades. Todos nós
temos uma crença que também a remuneração dos professores deve ser outro ponto a ser reavaliado. É isso aí. Boa tarde. Muito obrigada. Nós tivemos aí a participação do doutor Antônio Arnosti, ele que é diretor econômico e financeiro da FEPESP. Um abraço, doutor Antônio. Um abraço, bom programa. Obrigada. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Espero você. Eu já conheci os estúdios, a produtora, e realmente é de primeiro mundo. Projeto maravilhoso de integração. Estou emocionado de ver o lançamento de uma TV que já é sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. É um projeto que não tem como dar errado, né? Tem tudo para ser um êxito, como diz o nome. Cada vez mais a internet vai ser o acesso do homem à notícia. Qualidade técnica, muita competência, muita dedicação e o mais importante, paixão. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Muito bem, olha aí, o projeto de mãos dadas pela Justiça coloca acadêmicos de direito em cartórios judiciais em São Paulo. Coordenado, gente, pelo coordenados pela Comissão do Acadêmico de Direito da OAB, os estudantes agilizam serviços de triagem, verificação, ordenamento e petições e muitos outros, sempre aí com orientação e supervisão de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos ouvir o Alexander Zakimi, que está aqui conosco e que vai comentar exatamente esse momento. Pois não, doutor Zakimi? Deste projeto, porque foi um projeto firmado entre a OAB de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Juntos celebraram, portanto, o projeto de mãos dadas pela Justiça. Este projeto tem por objetivo levar acadêmicos de direito aos cartórios judiciais, no fórum, efetivamente, nos cartórios judiciais, onde por lá passam, portanto, todos os processos, para que eles pudessem tomar um contato maior com esses processos, pudessem auxiliar, ajudar. E é um trabalho, na verdade, de verdadeiro mutirão. É um mutirão que eles fazem exatamente para poder provocar uma agilização, para acelerar o trâmite dessas ações judiciais. Muitas vezes, e nós verificamos isso cotidianamente, no fórum, no cartório, o processo ele parece que não caminha, ele não anda, ele está empacado, não passa para a fase, para o momento seguinte, por conta, na verdade, de uma avalanche de processos que tem. Então, em razão disso, o que o acadêmico faz? O acadêmico proporciona, né, com o seu trabalho, em termos de trabalho de mutirão, vários acadêmicos realizam isso, ele acaba ajudando naquilo que é mais simples, ajudando a autuar a petição no próprio processo, a fazer a numeração das folhas, a fazer um pré-cadastramento aí de informações do sistema informático do tribunal. Então, tudo aquilo que pode provocar o caminhar do processo para uma etapa seguinte, o acadêmico acaba fazendo. E é um trabalho eminentemente voluntário. O acadêmico não recebe nenhum tipo de contrapartida, nada. Ele acaba adquirindo experiência. E, em razão disso, ao final do projeto ele recebe um certificado de 25 horas pelo trabalho voluntário realizado, e essas 25 horas ele consegue, o acadêmico, abater das horas que ele tem que cumprir na faculdade, das horas que ele tem que cumprir como atividades complementares. Então, é um projeto, na verdade, que o acadêmico se enriquece por conta que vai aprender, vai poder ler petição, vai poder verificar os atos do próprio processo, muitas vezes que ele não tem aí esta possibilidade, porque não começou ainda a fazer um estágio, ou porque não encontra um estágio para ser realizado, ele pode fazer isso através do projeto. E o judiciário também ganha, porque, efetivamente, o judiciário proporciona o quê? Uma aceleração do trâmite nos processos judiciais. E isso nós temos procurado desenvolver em todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo. São aí inúmeros lugares que têm abrigado esse projeto e é um número cada vez mais crescente. Esse projeto que nós estamos realizando já desde 2011, né, desde 2011, então ele vem sido realizado, vem sido renovado e feito já desde aquela época com milhares, aí, muitos acadêmicos. Aí nós temos uma relação aí de mais de 700, 800 acadêmicos que já passaram e já trabalharam nesse projeto, que é o projeto de mãos dadas pela Justiça. A OAB e o Tribunal
portanto, unem esforços exatamente pela justiça, com a participação dos acadêmicos. Exatamente isso. Não existe nenhum dispêndio, não existe ninguém paga absolutamente nada a ninguém. Só tem, na verdade, ali que levar todo o sucesso, né, da realização desse projeto, que acaba sendo bem interessante. Misael, vê com bons olhos? Doutor, leve o meu abraço ao presidente da OAB e a todos a sua diretoria, que a OAB está corrigindo uma injustiça. Se exige estágio do estudante de direito, mas aquele que tem uma família economicamente menos favorecida, ele não consegue esse estágio. Ele tem que sair para ir implorando, pedindo, pelo amor de Deus, eu quero fazer um estágio, eu não consigo, porque os grandes escritórios não lhe dão oportunidades. Então, com esta decisão da OAB, eu vou me apresentar como voluntário, eu terei um espaço. E quem ganha com isso? A sociedade como um todo, devido à agilidade que terão os processos doravante. Então, a OAB está certa, correta, e tomou uma decisão até tardiamente. Por quê? Porque o estagiário não encontra espaço para desenvolver o seu trabalho, e agora, com essa oportunidade. E lhe digo mais, deveria ser ampliado isso para outros segmentos da sociedade. Inclusive, é interessante ressaltar, veja, foi tudo fruto, na verdade, de um projeto trabalhado, estudado dentro da comissão do Acadêmico de Direito, aqui em São Paulo, que é a comissão que eu presido, e depois este projeto passou por um trâmite de estudo e verificação também no âmbito do tribunal, né? Porque o tribunal, na verdade, ele tem ali a sua mão de obra, que é o próprio servidor, e que este projeto não poderia ser utilizado, na verdade, mas que nós sabemos, doutor, que o servidor... Nós temos o efetivo de 1/3, quando a necessidade seria de 3/3. Nós sabemos que os cartórios operam com um número mínimo de pessoas. Quero também parabenizar o doutor Ivan Sartori, que deve ter sido ele que encabeçou ou que abraçou essa iniciativa da OAB. Na verdade, na nossa entidade, na OAB, tanto o doutor Luiz Flávio Borges Durso, que foi quem capitaneou primeiro esta ideia. Meu grande presidente. Agora o doutor Marcos da Costa também está conosco neste projeto. E o doutor Ivan Sartori foi um dos primeiros, na verdade, que acabou assinando um dos termos ali do convênio. Mas foi necessário, digo, doutor, com muita tranquilidade, todo um estudo, toda uma análise, para que não gerasse, na verdade, nenhum tipo de problema. Mas a sociedade está ganhando com isso. Quer seja um problema junto aos próprios servidores, quer até mesmo com o próprio Ministério do Trabalho. Então, tudo isso foi verificado, foi estudado, para que este projeto fosse um projeto realmente, aqui em São Paulo, praticado de forma pioneira. Nenhum outro estado da federação tem um projeto com o mesmo enfoque que nós temos, que agora está sendo expandido. Tanto é que o projeto de Mãos Dadas pela Justiça foi, no ano passado, inscrito, né, dentro do prêmio Inovare, que é um prêmio do Ministério da Justiça, né, para exatamente difundir práticas, né, no âmbito jurídico, até mesmo nada em São mais Paulo, justo, âmbito nacional. Nada mais justo do que dar ou conceder a este estudante a oportunidade de aprender a montar um processo. E será dentro dos cartórios que ele vai ver, ele vai folhear esses processos e saberá como montar um processo com bastante segurança. Chico Lang. Bom, eu fico feliz, porque eu me lembro do meu tempo de estudante de jornalismo, as faculdades não eram tão aprimoradas como são hoje, né? A maioria das faculdades hoje tem um instituto de rádio, um instituto de televisão. Hoje a televisão trabalha com o sistema HD, está indo para sistema 3D. Mas no meu tempo era completamente diferente, a gente não tinha prática nenhuma, né? Então a gente fazia uma extensão, vamos dizer assim, do clássico, do científico, né? Na faculdade. E ia para a rua encontrar uma realidade completamente diferente. E isso é muito bom, porque essa iniciativa da OAB, que nem disse o doutor Misael, acho que tem que ser estendida para outras áreas. Para áreas mais importantes, por exemplo, eu vejo, os biólogos, tem muito biólogo, né? O Foquinha, Chico, o Foquinha como sofre para procurar um estágio. É um horror. Qual é a emissora que dá um emprego para o Foca? A não ser que ele seja filho de um dirigente, que ele seja parente de um... Com certeza. Senão ele não encontra. Mas o senhor sabe, doutor Misael, lá na TV Gazeta, digo pela TV Gazeta, o que se bolou? Depois que foi desobrigado o diploma de jornalista,
a diretoria da fundação decidiu tomar uma posição de só contratar alunos ou ex-alunos formados na Faculdade Casper Libero. Acertado. Tem Então, que prestigiar. tem que prestigiar. Porque são milhões já de jornalistas formados lá. Sim. Né? Então, o pessoal é muito bem aproveitado. Eu, por exemplo, lá na minha seção de esportes, a gente trabalha com 10 estagiários. E o estagiário ele é tirado da faculdade. Nesse período de dois anos, ele não paga a faculdade, né? Ganha vale-refeição. Tem todo um esquema armado lá dentro lá da TV Gazeta para aproveitar o material e a mão de obra que tem lá dentro. Merecidamente, que tá sendo porque feito, a Fundação é uma das melhores instituições que nós conhecemos na área de ensino de comunicações, assim como a Fundação está de parabéns por preservar a sua pessoa, porque queiramos ou não, hoje é o melhor comunicador na área de esportes. Muito obrigado. Que você discute a coisa com muita propriedade. Obrigado. Você, às vezes, declina, porque você tem um defeito, é corintiano. Eu não sou. Isso é uma virtude, doutor. Isso faz parte. E você expressa isso Olha como eu estou trajada. Veja como eu estou trajada. Vocês são favor, preto e branco. Por favor, o senhor respeita aqui, que nós estamos quase que em maioria. Esse declínio da opinião, às vezes, choca. Mas o que vai Doutor fazer? Alexandre, Nem tudo é perfeito. Torce para quem, doutor Alexandre? Eu sou corintiano, então nós somos maioria aqui na mesa. Fala, doutor Tira da mesa, Fausto. Olha, eu estou ouvindo. Não, o senhor tem que dizer qual é o seu time. Não, eu só vou por favor. dizer, mas é que eu estou aqui verificando a análise de quantidade. Eu prefiro analisar a qualidade. Eu sou São Paulino. Ninguém é perfeito, né? Mas Vamos lá. pode falar em bicolor. Essa qualidade vai cair para a segunda divisão, se bobear. Não tem importância, mas não perde a pose, o jeito. E para chegar, vocês chegaram a 2 cores, e nós somos 3 cores. Vocês vão crescer e chegarão Olha que argumento, lá. O que eu vou fazer? Eu sou obrigado a ouvir e ficar quieto. A vida é uma escada. A minha mãe era São Paulina. Mas tem o outro lado, Chico. Veja, sua mãe te explicou tanto. Tentou, né? Doutor Ciro, o senhor não vou deixar passar essa. Qual é a única cor que reúne todas as cores? A única cor que reúne é o branco. Então, preto e branco. Nós temos todas as cores em todos. Não, né? No quê? Enaltece o branco, dá o contraste do branco. Mas depois eu explico. Mas Chico está em 2 cores e 3 cores. Muito bom, muito bom. Mas, Chico, parabenizamos a Fundação por preservá-lo naquela casa. Você que trabalha ali há vários anos, eu me lembro que tive uma breve passagem pela Gazeta e você sempre ali atuando com seriedade. Eu, de vez em quando, dava umas piruadas lá com os amigos do microfone. Que maravilha! E cruzávamos lá com o Chico. Programas da Maria Lídia, né? Isso. Da Maria Lídia. O senhor tem um papel importante, viu, doutor Misael? Porque o senhor é empresário de destaque e tudo que o senhor fala, a gente tem que ouvir, porque o senhor é um empresário dinâmico, é um empresário com uma cabeça arejada, né? Obrigado. Porque tem uns que eu vou contar uma coisa, não dá nem para Obrigado, mas eu sou teu fã. Eu sou teu fã porque você sempre teve a coragem de se expor, dizer, eu sou corintiano, eu assumo, mesmo nos momentos difíceis, você estava ali questionando. Então, isso às vezes criava um choque entre nós, palmeirenses e tal, mas faz parte. Né? Mas eu preciso comentar alguma coisa, doutora Alexander, um grande abraço ao AB pela iniciativa, e eu acho que eu resumo isso numa coisa que é importantíssima, que o tempo ensinou. Sempre que você envolve o jovem, você tem futuro. Com certeza. Muito bom, muito bom. Muito bem colocado, doutor Ciro, porque, afinal de contas, a gente está aqui de passagem, né? Lógico. Sempre não tem como, né? Eu mesmo, eu já tenho 59 anos e eu vivo falando isso lá para o pessoal da Superintendência da TV Gazeta. Eu tenho mais 3 anos de vídeo e depois eu estou fora, porque tem muita gente chegando. A gente tem que ajudar as pessoas que estão chegando, ajudar a formar comunicadores com responsabilidade, né? Para defender o pouco que a gente pode defender na sociedade. Sabe, Viviane, quando eu estudava na USP, eu me formei em filosofia na USP também. Pouca gente sabe disso, mas eu me formei. Né? E o Fernando Henrique Cardoso voltou do exílio e voltou precisando de dinheiro. Por incrível que pareça. É um negócio esquisito falar isso, mas eu me lembro bem. O nosso presidente por 2 vezes, mas voltou precisando de dinheiro. Então,
o centro acadêmico, na época, fez uma vaquinha e ele deu um curso para nós de 3 meses, né, falando sobre tudo. E eu nunca vou esquecer, doutor, e doutor Alexander, e doutor Misael e Liliane, quando foi colocado para ele que a imprensa policial devia ser extinta da cultura brasileira, porque, afinal de contas, ela mostrava, era um mau exemplo. E muita gente, ao ler, naquele tempo não tinham esses programas de televisão, hoje é muito mais, a imagem é mais forte ainda, né? Ao ouvir falar de crimes bárbaros, dessas atrocidades, que às vezes, num rasgo de surto psicótico, um rasgo de ciúme, é provocado essas tragédias familiares, né? Se deixava um mau exemplo no ar. Aí o Fernando Henrique deu a simples resposta. Ele fez assim: fulano de tal, meu amigo, aqui está a estrutura, aqui está a infraestrutura. O jornalismo está aqui, na estrutura. O problema não é o jornalismo, o problema é a infraestrutura. Nossa sociedade é uma sociedade injusta e é por isso que existe a violência. A violência existe por metro quadrado. Nunca vou esquecer, ele falou isso. A violência existe por metro quadrado. Você para no farol, você vê um carro importado, você vê um Fusca e você vê um carro de médio porte. Ao mesmo tempo, uma criança pede esmola, encosta um ciclista e um motociclista. Isso já dá, essas 6 visões já são as visões da sociedade brasileira, que é uma sociedade que tem injustiça por metro quadrado. Né? E isso ele passou muito bem para o Mário Covas. Bem. E o Mário Covas repetia isso, todos os discursos que ele fazia, né? Principalmente nas entregas, né, da casa própria, ele fazia esses discursos, e ele me lembra muito bem que ele fez vários discursos citando o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique falou, nunca me esqueço. Então, ele falou assim, presta atenção, fez assim, que ele é um bom professor, né? Sim. Por incrível que pareça, é um bom professor. Ele tem uns livros sobre... A tese principal dele é sobre um americano chamado Tocqueville, né? Que é um neoliberal e tal, mas ele é um ótimo professor. Mas ele também é ótimo porque ele nunca teve... Que pareça. Não, por incrível que pareça, porque eu tive essa oportunidade de conviver com o Fernando Henrique um certo tempo, né? E o Fernando Henrique era um homem, vamos dizer assim, elegante, né? Um homem atraente. Não que eu achasse ele atraente, as mulheres achavam ele atraente. Mas não tinha problema, hoje é normal. Era um príncipe. Então, mas ele tinha essa facilidade em transformar coisas difíceis com palavras fáceis. Né? Mas o Fernando Henrique tinha outra qualidade. De momento algum, ele demonstrava ser xiita. Ele sempre foi ali... comedido, moderador, mas xiita jamais. Coisa que muitos por aí são xiitas, isso é abominável. Mas uma coisinha só para completar. Eu nunca vi uma explicação da acumulação primitiva do capital, que é o livro lá do Karl Marx, tão bem dada quanto ele deu. Isso. Ele conhece profundamente o que ele fala, é o que ele diz também. Teoricamente, tudo. Ciro, eu quero comentar esse assunto aqui, que 10% dos deputados federais fizeram uma correria agora e mudaram de partidos, né? Marcando aí o prazo final para a filiação de quem pretende se candidatar em 2014. Com as trocas, as legendas que mais ganharam foram as recém-criadas, como a Solidariedade, com 22, e o PROS, com 16 deputados. Que correria foi essa? Olha, é que a lei não deixa as coisas muito claras e ela acaba abrindo o que se chama janelas. Sei lá, de repente, um parlamentar, seja deputado estadual, federal, por algum motivo não está bem no seu partido, ou acha que na próxima eleição vai ser muito difícil se reeleger, porque o político vive a angústia da reeleição. Tá certo? Então, ele acaba mudando de partido, e se ele hoje mudar de partido, o partido tem direito de pedir seu mandato, salvo que na criação de um novo partido, por isso que eles foram para esses partidos recém-criados. Então, a lei abre janela, oportunidades, quando deveria ser muito clara. Se houver motivo efetivo que ele justifique, seu partido aceite, ele muda de partido. Agora, se ele quer mudar só por uma questão pessoal, se esquecendo que ele se elegeu pelo partido, que investiu nele, deu a ele televisão, rádio, etc.,
ele simplesmente vai embora e deixa o partido na saudade. Então, o partido perde o mandato dele. Mas é simples um movimento já esperado, conhecido, nada de novidade. Cada vez que se aproxima uma eleição, aconteceu com o PSD, que é o partido do ex-prefeito Kassab. Quando ele funda o partido, ele abriu uma janela, na fundação se abre janelas. E as pessoas mudam por vários motivos. Então, é apenas uma ação permitida por lei. Agora, se você quer saber se eu acho correto ou não, eu emito a minha opinião. Eu acho que, em alguns casos, é até correto, porque alguns partidos se desentendem com o seu deputado e vice-versa, e aí é melhor que ele vá embora. Se ele tomar a iniciativa, terá seu mandato pedido. Agora, em alguns casos, é mero pragmatismo eleitoral, até porque, infelizmente, no Brasil, o Brasil tem um sistema eleitoral que causa tudo isso. Então, é muito comum você falar, isso é um absurdo. Nós temos hoje, agora, com esses dois, acho que 31 partidos no Brasil, é muito, é pouco, e tem mais 60 em formação, e aí diz, olha lá, os Estados Unidos, um bom exemplo, tem 2. Eu não sei se os Estados Unidos tem 2 ou 200. É que o sistema eleitoral, ele é de baixo para cima e é afunilador. Tudo vem de baixo, da base. Nós temos partidos municipais nos Estados Unidos. É verdade isso. Mas ele representa aquela sociedade do município. Aí aquilo vai tudo até que chegamos aos 2 partidos que têm expressão política eleitoral nacional e, mesmo assim, se admite lá a candidatura isolada, sem partido. Então, isso eles colocam como exemplo da democracia. Então, eu acho que o Brasil ele tem que ter essa liberdade de criação partidária, mas que eles tenham o espectro da sua força política, seja ela municipal, estadual e, quem sabe, um dia, se conseguir, nacional. Aqui, o Brasil é tudo de cima para baixo. A primeira decisão, todo partido tem que ter caráter nacional. Que absurdo, pessoal. Isso se emana do povo, a formação de tudo, por que não a de um partido? O que impede, doutor, não sei se o senhor vai concordar comigo, que um líder de uma comunidade possa crescer, né? O senhor vai ver aí, nas últimas eleições para vereador, doutores e Viviane, ocorreu... Liliane. Liliane, desculpa. O que ocorreu foi o seguinte, foi que várias pessoas da comunidade tiveram 6 mil votos, 7 mil votos, 10 mil votos, que não é o suficiente para se eleger. Mas é uma pessoa que, dentro da comunidade, é super importante. Seria importante que essa pessoa tivesse, né, um acesso a um cargo do governo para poder ajudar, né, aquelas 200 mil pessoas, 300 mil pessoas que estão lá com ela Mas agora eu acho que essas pessoas terão oportunidade, porque a Prefeitura abriu aí uma inscrição para participantes solidários, coordenadores solidários, alguma coisa encerrou assim. Ontem, né, doutor? Encerrou ontem. Agora, com relação a essa mudança de partido, não altera nada, porque o povo parece que não se preocupa com o país. O povo vota aleatoriamente. Veja que tem uma senhora aí, lá de Chapuri, no Acre, né? Ela mudou de partido, a mídia, uau! E essa senhora, ela foi do PT, ela foi do PV, ela fundou o PSOL, é PSOL, né, que fala, tentou fundar um outro partido, e o povo ainda quer uma senhora dessa. Não consigo entender isso. Eu precisava entender melhor o povo. Na verdade, nós temos aí 32 partidos hoje. O que é importante se verificar é o seguinte: quais de nós, ou até mesmo da sociedade de modo geral, conhece efetivamente a proposta de um partido sequer? Né? Qual é o foco de cada um? Cada partido tem o seu conteúdo, tem o seu estatuto, tem o seu foco. Quais de nós aqui, até mesmo da sociedade, e aí quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, pode pensar nisso. Quem conhece a fundo, portanto, ou de forma superficial, o foco efetivo de um partido sequer? Porque não se faz divulgar, muitas vezes, essas intenções. Isso é um defeito, portanto, da própria construção político-partidária. Ou seja, na hora de se formar um partido, se forma, reúne-se lá 490 mil assinaturas, supostamente passa por todo um processo eleitoral, mas, efetivamente, o que se busca através
através daquele partido. Qual é o canal, portanto, que aquele partido vai navegar? Acho que isso acaba sendo importante e existe um distanciamento muito grande, isso da própria sociedade. A existência de 32, de 50 ou de 10 partidos, isso é garantido na própria Carta Constitucional, porque nós escolhemos assim. A participação... o que essa mulher tem para que todo mundo queira ela como presidente ou como Na verdade, aí tem que se fazer uma análise um pouco mais profunda. Qual foi profunda. o serviço prestado à nação desta cidadã? Qual a circunstância? Veja, a senadora Marina Silva, que era o que nós estamos comentando, ela tentou, na verdade, caminhar como um partido, que foi o Rede Sustentabilidade. O que foi negado através de um requisito legal. Isso porque ela foi expulsa na última eleição do PV, né? Veja, ela foi candidata. Você analisa o histórico, é isso? Ela foi do PV até ontem. Aí ela não conseguiu, tentou fundar dela. Mas ela fundou o PSOL também, com aquela outra cidadã lá de Alagoas, que brigava com Deus e todo mundo. Né? Quer dizer, qual é a tua pretensão? Você tem que defender uma bandeira e tem que ir em frente. Agora você ficar pulando. Não podemos esquecer. Vou colocar uma coisa para você, Alexandre, nessa linha que você fala. Nesse quadro, nessa organização partidária, você tem comunicação, esclarecimento, o que se pensa, e eu vou falar com a maior naturalidade e vocês vão começar a entender um pedacinho, se vão concordar ou discordar é outra coisa. O PTC, Partido Trabalhista Cristão, é hoje um partido pequeno. Foi fundado com o nome de Partido da Juventude, não é tão novo assim, porque eu era jovem quando isso aconteceu, então já faz algum tempo. Então continua, muda o seu nome. Continua como de cabeça juventude. não tenho dúvida. Está magrinho? Então ainda emagreci quase 10 quilos, uma maravilha. Agora vejam vocês, aí muda seu nome para Partido da Reconstrução Nacional. E elege um presidente da República, que foi uma catástrofe. Ele foi o maior ladrão desse país. Ele fez um tal de Fernando Collor, já ouviram falar dele? Não foi o maior, não. Protesto, ele fez escola, Ciro, não foi o maior, não. Protesto. Ele modificou esse país em um ano e alguns meses. Não foi ponto final, é vírgula, pessoal. Não foi o então maior, é o seguinte, elegemos também um presidente da República chamado Itamar Franco. Então, o que acontece? Cometemos um erro? Sim. Não esse que eu comecei a falar, vocês já me vaiaram, graças a Deus. O pior se concordassem e aplaudissem. Sabe qual foi o grande erro? Eleger um jovem de 40 anos presidente da República. Falta escola da vida, faltou para ele, faltou para o Jânio Quadros, faltou para o João Goulart. Mas e os que nós temos aí? Não, e o que nós temos no presente? Não, mas eu não quero localizar nas pessoas, eu estou falando do partido. Senão vira aqui um debate político, e aí não é horário eleitoral. Ainda bem que nós estamos fora do horário. Né? Então vejam vocês o seguinte, quer dizer, então cada um tem sua história. Só que quando nós éramos o grande poder desse país, já fomos, só 3 depois da democratização teórica, fomos nós, o PSDB e o PT. E como hoje nós somos pequenos, nós não temos espaço para expor. Então, o PTC não pensa nada. Ele não consegue expor o que pensa. Não mudou a sua linha. Nós queremos a reconstrução nacional que não conseguimos até hoje. Tá certo? Então, veja, e os outros partidos pensam também. Então, você só ouve falar nos partidos maiores, com tempo de rádio, televisão. Toda quinta-feira passa um programa eleitoral e o tempo do programa eleitoral é função do tamanho do partido. Por isso que não tem que ter essa quantidade de partido. É por conta disso. Você percebe? A atuação do partido Escuta, é que tem que ser será que se discutida. pensa tão diferente assim? Não sei. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Pode fazer. Estou muito feliz de participar desse projeto. Sobretudo a união que vocês têm e a qualidade. TV Êxito, TV na internet, sucesso total. Por quê? TV do futuro. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. E agora a hora e vez dos telespectadores e ouvintes. O Petrúcio, aqui do centro de São Paulo, diz assim: eu queria saber como faço para reaver a perda ou as perdas do Plano Verão, Plano Collor. Sou funcionário público aposentado, já faz muitos anos que luto por um direito que é meu. Pergunta para você, doutor Alexander.
Na verdade, no passado existia uma enxurrada, portanto, de ações que verificavam, portanto, perdas em planos econômicos. A primeira coisa a se verificar, na verdade, é o prazo prescricional para a propositura de uma ação dessa natureza. Então, eu oriento quem mandou a pergunta, portanto, o Petrúcio, a procurar um advogado para verificar, em primeiro lugar, de acordo com os documentos que ele possa apresentar, o prazo de prescrição para a propositura de cada uma dessas ações. E cada plano, portanto, pode ser uma ação distinta. Participa conosco também o Fábio Cardoso, ele diz assim: Black Bloc é uma forma de protesto anarquista e foi originada na Alemanha, na cidade de Hamburgo, contra a repressão da polícia do país. A ideia é ser anticapitalista, ou seja, fora de moda, né? Porque aqui nós somos literalmente capitalistas, então não estou dizendo nada. Acho que eles têm todo o direito de ir contra esse capitalismo, que, na minha visão, não é um mar de rosas. Só se a gente mudar de país, né? E pergunta aqui. Deixo claro que não apoio a forma como protestam, mas apoio que tem uma forma única de manifestação. Lembrando que tem muitos mascarados que votaram, no caso, Dona Dom, no Mensalão, e por aí vai. Mas aí é uma outra questão, também eu vou passar para o outro, me permitam responder. Eu acho que nós estamos gastando muita energia, muita munição agora. A nossa principal munição acontece no ano que vem. Destitui todo mundo, manda todo mundo embora. Não está satisfeito, manda embora. É isso que a pessoa tem que ter em mente. Não precisa fazer de estardalhaço agora. Faz no momento certo. Troca todo mundo, não está satisfeito, troca. Minha querida, manda esse rapaz morar lá no Afeganistão, para ver se ele vai gostar, já que ele está dizendo que é até legítima a posição do Black Bloc, né? É anticapitalista, então vai morar lá. Lá você vai ter amigos no Al-Qaeda, aí você vai ver o que é bom para tosse. E no caso do Dona Dom, eu também fiquei indignada e vou mudar meu deputado. Ele votou a favor lá e vou trocar, acabou. Como é que eu sei que votou a favor? Porque deram, né, a condição de mantê-lo deputado. O Célio Vaz, da Vila Mariana, Lang, quem faz mais avaliações erradas e previsões furadas, economista ou jornalista esportivo, hein? Olha, eu acho que é economista, viu? Eu é economista, não é jornalista esportivo, não. Porque o jornalista esportivo é o tal coisa. Aí eu vou usar o meu amigo Fernando Henrique, né? Quando o economista fala, ele fala da infraestrutura. Quando o jornalista esportivo fala, ele fala da superestrutura. Então, o que a gente fala não afeta necessariamente a sociedade. Agora, o economista, quando fala, precisa tomar muito cuidado com o que fala, porque ele vai direto ao ponto e afeta, sim, a sociedade. Então, essa é a grande diferença. O esporte está mais perto do lazer e das manifestações artísticas do que, propriamente, de uma coisa mais séria, mais pesada, que é a economia brasileira, né? Ô Ciro, quem fala é o Evaldo do Paraíso. Eu não sei o número exato, mas são mais de 30. Já não é suficiente? O que você acha da declaração do Paulinho da Força, que disse: Dilma agora é minha inimiga? Olha, bom, primeiro que nós temos aqui uma dúvida, o doutor Alexander falou em 32, eu falei em 31, mas seja 31 ou 32 é o número de partidos que temos. Eu acho que o Paulinho tem o direito de falar o que ele quiser, tá certo? Agora, porque ele gostava da Dilma, agora ele não gosta mais, eu acho que só cabe a ele responder. Mas a verdade é que na política você tem que ter, de fato, o contraditório. E o Brasil está pecando pela mesmice, pessoal. Então, quando você pergunta, Misael, o que essa moça tem? Eu realmente não sei o que ela tem. É óbvio que eu estou entendendo o que você está me dizendo sobre o campo político, seria ela uma boa presidenta ou presidente, tanto faz. Quer dizer, mas aí é um jogo político, e que a gente tem vivido a mesmice, e, independente daquilo, veja, acabam tendo aquela situação hoje PT, que ontem já foi PSDB, hoje se inverteu. Como disse o seu amigo Fernando Henrique Cardoso, e o povo esquece, ele um dia declarou: PT e PSDB é tudo a mesma coisa, nós só lutamos pelo poder. Nós só disputamos o poder. Isso é em letras garrafais, na Folha de São Paulo, eu não me lembro a data, é só pesquisar. E é o que continua acontecendo, essa grande disputa. Essa moça veio e se encaixa como uma terceira via, que já nos mostrou isso. Agora, se é bom para o país, seria muito interessante que o povo pensasse antes de votar. Não, eu estou ansiosa por esse dia. Arma que você Estou contando as horas, vou adorar.
Está demitido. Estão demitidos vários. Opa, Carlos Eduardo de Perdizes, doutor Alexander, porque o governo do estado de São Paulo não paga precatórios alimentares devidos e não acontece nada com o governante? É que, na verdade, só para poder explicar o nosso ouvinte, nosso telespectador, tem certas dívidas, são precatórios, portanto, são dívidas pagas pelo próprio tribunal aos pensionistas e tem caráter alimentar, porque depende, portanto, desse valor para a subsistência das pessoas. O que, na verdade, nós temos verificado é uma protelação, muitas vezes, né, por anos e anos, do pagamento desses precatórios. Mas só para dar uma notícia a quem está nos perguntando, portanto, está entrando, portanto, nos eixos aí a conta desses precatórios, tanto de ordem municipal quanto de ordem, portanto, do próprio governo do Estado, estão entrando, portanto, nos eixos e vários desses precatórios estão deixando, portanto, aí para próximos anos, estão sendo pagos agora. Efetivamente isso. A Patrícia da Lapa... Acrescentar um detalhe que até R$14 mil, acho que quase todos já foram pagos. Eu sei porque tem um pessoal do Banco da Caixa Econômica que me falou. Estão pagando primeiro os mais os mais até baixos, 2 dígitos, valores pequenos, isso. Valores pequenos, aí depois vão para 3 dígitos. Sim. Como todos nós gostamos de pagar a conta menor. Patrícia pergunta para você, Misael, lá da Lapa, o que você acha da posição da Marina, que, como vi muito bem, fez muito barulho para ser vice? Foi uma decisão sábia? Olha, eu não sou fã da Marina, tenho as minhas restrições contra os atos arbitrários da Marina, sou vítima de um desses atos, porque, sem nenhuma análise, em 3 dias eles aprovaram um decreto em Brasília para desapropriar 104 mil hectares de terras nesse país. Em 3 dias não se faz uma lei com 10 pareceres de Procuradoria de Justiça, Ministério do Meio Ambiente, então eu tenho minhas dúvidas com a Marina. E aquele que fica pulando de galho em galho, nunca terá a minha credibilidade. Tem um homem aqui em São Paulo, que todos falam dele, mas ele tem o meu voto de confiança, porque ele nunca mudou de partido e mora no mesmo endereço. Olha aqui, o Ronaldo Tatuapé, Chico, realmente estou preocupado com a Copa do Brasil, estádios que desabam, atrasos em obras, protestos com certeza acontecerão. Queria saber a sua opinião sobre a classificação atual aí da fase argentina e, por favor, comente a capa, se eu não me engano, do Olé, em que estava escrito "Meninas, aí vamos nós". O problema é o seguinte, aqui primeiro falando aqui do que acontece com a nossa Copa do Mundo. Foi fechado há 7 anos atrás um acordo, né? O país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro de 2015. Mas só que o país, durante muito tempo, não se preparou para isso, né? E a gente sabe muito bem, tendo a experiência da Olimpíada na Inglaterra, agora, que foi o ano passado, que esse tipo de evento, a gente pensa gastar 2 bilhões, acaba gastando 10. Em qualquer lugar do mundo é assim. Não é que, não, estão deixando para a última hora para roubar. Não é isso. É que a FIFA e o Comitê Olímpico fazem certas exigências que acabam encarecendo as obras, né? A própria FIFA encarece a obra. Então, por exemplo, no caso do Corinthians, com o estádio de Itaquera, era um estádio para 50 mil pessoas. Agora, para ver a abertura, tem que construir mais arquibancadas, quer dizer, vai se gastar mais mesmo, que o preço normal... O Zenil está mandando embora ali, ó. Está mandando embora, então. Mas eu acredito que vá se fazer uma bela Copa do Mundo. Agora, outra coisa, o que o argentino escreve, a gente não deve levar muito em consideração, não, porque é um povo que está acostumado a perder para nós, nos esportes principalmente. O cantor italiano Amedeo Minghi fará sua única apresentação aqui no Brasil na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro. Então, você corra para ter o seu ingresso. A apresentação vai ser às 9 horas da noite no Teatro Alfa. Ingressos pelo ingressorapido.com.br ou nas bilheterias do teatro. Ele que esteve aqui conosco na última sexta-feira. Show imperdível. Ficou conhecido entre todos nós aqui, né? Mais pelas novelas lá da Globo, Anjo Mal, Terra Nostra, Passione, onde ele tinha La Vita Mia, La Esperanza, enfim, tudo isso que a gente gosta e curte bastante. Agradecemos a participação dos senhores, gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Voltamos aí a qualquer momento pela internet, você pode acessar Gente que Fala, viu? Através da TV
tvexito.com.br. Um beijo a todos e até o próximo programa. Você desculpa, viu? Não, imagina.